Lígia, eu tô te vendo, mas não me deixam clicar aqui, tá mandando eu criar uma sala, convidando outras pessoas para transmitir o avançar. Não consigo agora. Boa noite, consegui. Ufa, que alívio. Agora que eu tô vendo sua mensagem chegando aqui do WhatsApp. Boa noite, Lígia. Boa noite, Fabrícia. Gente, vai mandando um aviãozinho aí pra poder chegar o pessoal. O Instagram tá avisando. Esperar o pessoal entrar aí pra poder avisar, pra poder eu chamar a Lige. Oi, Liudes. Boa noite, querida. Deixa eu convidar aqui a galera pra poder entrar aqui pra assistir a gente. Quem tiver as mamães aí que estiverem na introdução alimentar, estiverem com dúvidas do que o bebê comer, vai mandando aí. Já volto aqui. Tô indo. Bia entrou, Betânia. Oi, gente. Sejam bem-vindos, boa noite. Estou aqui para mais uma live com vocês. Hoje a minha convidada ilustríssima é a doutora Ligiana Leite. Ela é pediatra e nutróloga e também estará comigo lá na Clínica Piccolo. Vou convidar a Lígia aqui para poder entrar, para ela falar um pouquinho melhor. Pronto, Lígia, já te enviei o convite. Estou aguardando você agora. Olá, vixe Maria. Boa Tá noite, me ouvindo? Lígia. Eu não te ouço. Não me ouve? Não te ouço. Não te ouço nada. Não acredito nisso. Gente, vocês Vou me ter que tirar. ouvem? Vocês ouvem Lige? Responde aí. Ouço Alda, ouço Lige. Eu não escuto Lige. Zero, zero o som para mim. Peraí. Vou aumentar aqui os microfones. Aqui dá para escutar. A Vitor tá falando. As duas, Vitor, ou uma só. Tô ouvindo os dois. Só eu que não escuto. Melhorou, Daci, para você? Você tá me ouvindo agora, As Daci? duas. Todo mundo escuta nós duas, menos eu. Eu vou tirar do fone, eu vou ficar sem o fone. Pronto. Eu tô com o Agora eu acho que você me microfone. escuta. Vitor, será que tem a ver com. Tem a ver de eu não estar escutando ela porque eu tô com o telefone plugado no microfone? Tem alguma coisa a ver, sabe me dizer? Eu tirei o fone agora, Tô com o Daci. microfone de Será que você me lapela. escuta? Eu acho que ela não tá me Tem a ouvindo ver. ainda, né, Não gente? consigo escutar nada, nada, nada. Nadinha. Vou tirar aqui. É, eu tirei o fone também. Eu não sei se a qualidade do áudio tá boa para quem tá me ouvindo aí de fora, gente. Agora, Sem ser o Daci que não me escuta. pronto, agora eu tô escutando. Eu escuto o Lige agora. E aí, vocês me escutam bem, gente? Tão bem quanto antes? Anula o áudio. O Vitor é entendido do babado aí, hein? Ela anula o áudio.
Pois Quero é. Vitor dando apoio tecnológicos também na minha vida. Pronto, né? Depois eu te passo o contato de Vitor. Estão me ouvindo bem? Vitor, e agora? Continua me ouvindo bem? Acho que tá direitinho, Lucy. Tá, dá pra ouvir Pronto, direitinho. então vamos seguir. Sem microfone. Tá ouvindo bem as duas. Vamos lá. Lígia, meu amor, seja muito bem-vinda. Obrigada. Primeira vez que a gente conversa, né, Aldaci? Pois é, primeira vez que a gente está aqui juntinha, primeira vez que a gente se fala. Acho que já teve uma live minha também que você participou quando estava gestante, não foi? Pô, eu não estava convidada, eu fui entrona. Só um minutinho, meu marido entrou no quarto, significa que deve estar muito alto. Não, meu amor. É que meu fone parou de funcionar. Gente, olha, você ser mãe e tentar fazer live é punk, viu? Aldaci, eu vou tentar conectar o fone de novo, que eu desconectei, mas para isso eu tenho que sair da live, senão não vai funcionar. Aí eu vou entrar em um minuto, você me chama de novo, viu? Tá bom, você não me escuta não, né? Eu tô te escutando direito, mas é porque eu preciso voltar pro fone para anular o áudio um pouquinho, porque senão vai acordar meu filho e aí você é interrompida no meio da live. Sim, 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 Peraí. sim. Deixa ela sair e voltar. Tá, gente? Deixa eu ver quem tá aqui. Fran, boa noite, Fran, minha querida. Betânia, Fabrícia Luana, Lildes Vitor, Tatiane Malheiros e Aline. Espera ela voltar para poder a gente falar. Então, né? Eu estava aqui com o microfone achando tudo lindo que ia estar o áudio super alto, não vai dar certo. Eu não escuto nada do que ela fala. Enfim. Gente, Lígia, ela é pediatra e nutróloga. Ela vai falar onde ela tem, mas ela vai estar comigo lá na Piccolo, né? E junto com Bia, também que entrou aí tem pouco tempo. E voltou, tô vendo. E a gente vai estar fazendo esses atendimentos, porque a clínica ela é multidisciplinar. Convidei já. Voltou. Voltei, vocês me ouvem? Estava aqui falando de você, que você vai estar na Piccolo comigo, que a clínica é uma clínica pediátrica, multidisciplinar, que tá eu, tá você, tá a Bia, tá a Emanuele, tem uma turma lá, né? O próprio Thiago, né? Exatamente, A gente está aí já exatamente. Na próxima. agora finalzinho desse mês para poder inaugurar. Isso, eu não sei quem está mais ansioso, se é a gente ou se é o pessoal de Lauro esperando a gente. Pois é, o pessoal de Lauro esperando a gente esperando o pessoal de Lauro. Um momento de ansiedade aqui. Lige, vamos lá. Primeiro eu quero saber de você, o que que faz uma nutróloga? Você é pediatra e é nutróloga, né? O que que é uma nutróloga? Então, deixa eu afastar aqui, eu vou parar de tremer. Gente, eu sou médica, eu tenho residência em pediatria e tenho residência em nutrologia pediátrica. Nutrologia é uma área de conhecimento relacionado à medicina. Não é igual ao nutricionista e não é melhor que nutricionista. São funções diferentes. E para você ser nutrólogo, você tem que fazer uma especialização, existem cursos de especialização relacionados a isso, ou fazer a residência, que no meu caso eu fiz a residência de pediatria e depois a residência de nutrologia pediátrica. 3 anos de ped, 2 anos de nutro. Então, o nutrólogo, ele trabalha a alimentação no cenário da doença, ou a doença no cenário da alimentação. Então, existem doenças que precisam de um manejo nutricional específico, de um olhar sobre a dieta, um olhar sobre a alimentação, porque a alimentação tem um impacto na vida. Hoje todo mundo já tem essa visão mais, né, mais clara de que a alimentação impacta no processo de saúde e doença. Mas a gente atua tanto no indivíduo saudável, que quer melhorar sua qualidade de vida, como naquelas crianças que têm uma doença mesmo que precisa do manejo relacionado à dieta, tipo doença inflamatória intestinal, alergia alimentar, então o nutrólogo entra aí. Certo. E qual a diferença do nutrólogo para um nutricionista? Você acabou de falar agora que trabalha no manejo da criança que tem alguma alteração, alguma patologia, alguma alergia. E a criança saudável, então? Ela não vai ser atendida por você? Qual é a diferença entre Pode ser. você e o nutricionista? Ou quando é que a mãe precisa de você? Quando é que eu, mãe, procuro um nutrologista? É só se meu filho tiver alguma condição ou meu filho que não tem nada, eu posso ir também para o nutrólogo. Pode também. Na verdade, Audacia, eu sou meio audaciosa. Eita, quase que rimou, né? Audaci, eu sou audaciosa. Audacia Eu significa fiz, ansiosa.
Eu fiz nutrologia. Quando eu pensei em fazer nutrologia, meu sonho, assim, alto, era mudar o mundo pela base. Então, eu sempre reconheci a importância da comida na minha vida. Quem me conhece sabe que eu sou a louca do pão para comida. Se eu tiver com fome, eu tô desesperada. Eu adoro comer saudável. Então, assim. E aí eu pensei que a comida está no cerne de tudo, né? A alimentação está no cerne de como a gente se relaciona um com o outro e com o nosso filho. Então, eu pensei em fazer nutrologia para atuar na pediatria geral, tentando ensinar desde muito cedo a criança a comer direito, os pais a orientarem a criança a comer direito. Então, eu fiz nutrologia para mudar o mundo por esta base, o núcleo familiar. Então, qualquer família com um bebê saudável ou com alguma condição que exija de um manejo de dieta específico pode procurar um nutrólogo, especialmente a minha, adoro. Adoro trabalhar com crianças saudáveis também. Mas o nutricionista diferencia-se do nutrólogo porque o nutricionista ele é capaz de prescrever dietas específicas, aquela coisa de cálculo, grama, 90 gramas de arroz, 30 gramas de gordura. Pronto. Cálculo de dieta quem faz é nutricionista. A gente não tem habilidade para isso, nem competência. Não somos treinados para isso, nutrólogo. Eu, como nutróloga, prescrevo princípios dietéticos gerais. Manejo geral, suplementação de micronutrientes quando é necessário, estratégias para superar a dificuldade alimentar, o que precisa ser feito. É basicamente isso, a diferença assim, grosseira entre nós dois. Eu tô te querendo, Lige. Você não atende adulto também, não? Minha área de atuação é só Já pet. sente a maior abandonada. Eu acabo orientando muito as mães, né? Mudando a vida das mães também, do estilo de vida das mães, porque não adianta eu querer atuar só na criança se a casa precisa de ajuda. Então eu tenho que entender um pouco da parte de adulto, mas é muito geral o meu entendimento. Eu gosto mesmo dos pequeninos. Tá bom, tá bom. Mas se preocupe que eu vou estar lá sempre batendo na sua porta. É Vamos lá. muito bom. Estou respondendo aqui umas perguntas que são minhas, dúvidas minhas. Eu acho que dúvidas que as mães também devem ter e algumas coisas que vieram para a caixinha de perguntas para mim, né? Se você tiver também coisas da sua caixinha, que eu vi que você botou caixinha nos seus stories, também pode botar aí no meio. Então, eu queria saber de Tá. você quais são os sinais de prontidão, né, para a introdução alimentar. E se precisa desses sinais para começar a introdução alimentar. Muito se falava, pelo menos quando eu fui mãe de um bebezinho que estava entrando na introdução alimentar, que nem todo bebê está pronto, está preparado para introduzir o alimento, e não que é necessariamente aos 6 meses. Existe de verdade essa condição? Quais são essas. O que é necessário para esse bebê estar? Eu digo, agora esse bebê ele pode comer. Tá. Os sinais de prontidão, eles precisam mesmo estar presentes. Então, muitas vezes a família vai para a consulta de 6 meses, crente que vai receber as orientações da introdução alimentar, e o bebê não está pronto. E aí eu tenho que postergar. Por que eu postergo? Porque se o bebê não está dando os sinais de prontidão, ou seja, se ele não está pronto, e eu inicio a introdução alimentar, eu estou colocando ele em risco. Risco de quê? De engasgo, de experiências negativas, risco de passar por um processo que não vai ser agradável para ele. Então, quem é que vai querer se submeter? Eu estou aqui experimentando isso, esse processo, essa experiência. Não está sendo agradável para mim. Eu vou querer ir para aquela experiência ali de novo? Eu vou estar aberta para aquela experiência ali de novo? Não vou. Então, os sinais de prontidão indicam para a gente que a criança está apta, está pronta, está acessível para passar pela experiência da introdução alimentar. Por isso que é importante a gente respeitar esses sinais. E quais seriam eles, né? Importante ver. Os sinais de prontidão vão indicar o quê? Vão indicar que do ponto de vista motor, grosseiro, do ponto de vista neurológico, do ponto de vista de maturação do trato gastrointestinal e renal, a criança está pronta para comer. Então, a gente pega alguns indícios de que esses sistemas, esses órgãos estão prontos, principalmente quando a gente olha a criança organizada do ponto de vista motor. Então, a criança senta com mínimo apoio quando está na época da introdução alimentar e ela está pronta para comer. Se ela já conseguiu chegar nesse estágio, significa que já tem sustentação cervical adequada, então não vai ter risco de engasgo, já tem o reflexo de sucção dela, deixou de ser reflexa, já virou voluntária, então a criança consegue botar o alimento na boca e não colocar para fora imediatamente, porque quando o reflexo de sucção está muito presente ali, que ela bota a comida na boca, ela faz igual vai sugar no peito e cospe. Aí a mãe acha o quê quando isso acontece? Está cuspindo tudo, não está gostando de nada. Na verdade, é um reflexo que ainda está presente quando a gente antecipa a introdução alimentar ou começa quando a criança não está pronta. E aí ela faz aquilo por reflexo e a família interpreta que a criança não está gostando.
O gag também é um reflexo de proteção que vai estar mais posteriorizado na época da introdução alimentar, e aí a criança torna-se capaz de proteger via aérea. Quando se antecipa a introdução alimentar, o gag está muito anteriorizado, tudo que vai na boca nauseia, experiência negativa. E se a criança não senta, ela fica desorganizada. E aí gasta muita energia para se organizar ali sentadinha e não consegue ter uma experiência boa com a comida. Outra coisa, pegar os alimentos e levar à boca. Às vezes a criança chega nessa etapa dos 6 meses, principalmente as nossas crianças agora do cenário da pandemia, algumas não estão sendo adequadamente estimuladas porque os pais são isolados, não são pais que tiveram contato com outras crianças que viram crescer, e aí às vezes nem sabe o que precisa estimular a criança, às vezes não está nem levando no pediatra, porque está com medo da pandemia e acabou perdendo consultas de segmento. E aí, às vezes a criança que chega com 6 meses ainda não tem o interesse de pegar o objeto e levar na boca. Como é que ela vai fazer isso com a comida? Não vai. Então a gente tem que galgar esse espaço para poder a criança estar pronta para uma experiência positiva, porque tem que lembrar que a introdução alimentar não é comida chegar no bucho, é experiência. A consequência final dessa experiência, desse aprendizado, vai ser a comida chegar no bucho. Entre botar na boca e comer, vai ter um longo caminho que pode ser, na verdade, pode ser longo, pode ser curto, depende muito de cada criança. Tem criança que já come de cara, tem criança que, ó, quer experimentar, quer olhar, cheirar, amassar, sentir a textura, botar para fora, jogar na mãe, jogar no chão, Sim. fazer tudo isso antes de comer de verdade. Brincar com a comida, né? Que as pessoas falam, tá brincando com a comida. Oxe, isso é super importante para a criança. Super importante. Esse brincar com a comida. Ela tá descobrindo coisas ali, descobrindo textura, descobrindo sua força, descobrindo o que acontece quando joga alguma coisa no chão. É tudo descoberto, é tudo troca com o ambiente. Entendi. Quanto à introdução alimentar, o principal alimento é a comidinha ou é o peito? O bebê que mama ou o bebê que toma fórmula? O principal as mães, eu sei que as mães piram, né? Meu Deus, não tá comendo nada. Mas não, eu vou ter que dar o peito. Então, o peitinho aí, ele é entrada, prato principal ou sobremesa? Essa pergunta é boa. Vê só. Quando a gente pensa na introdução alimentar, eu acabei de ressaltar que eu considero ela uma experiência, né? Não é o ato de comer em si. O ato de comer e alimentar a criança vai ser uma consequência que muitas vezes a gente só vai alcançar lá para 2 meses de introdução alimentar. Pode ser que se alcance na primeira semana, na segunda semana, pode, mas a regra, por isso que as mães eu tento falar para as mães e muitas já chegam para mim dizendo, eu nem estou com expectativa de que coma. No fundo, a gente fica, né? Acabei de passar por uma introdução alimentar, meu bebê tem 1 ano, então quando ele fez 6 meses que eu sentei e botei ele para comer, minha expectativa, claro, era que ele comesse. Comeu. Mas se ele não tivesse comido, ia bater aquela frustraçãozinha, mas eu ia tentar me lembrar de tudo que eu sei, né? A introdução alimentar não é para criança comer, é para criança experimentar, experiência, sentir textura, cheiro. Então, óbvio que nessa fase inicial, o peito ou a fórmula ainda conta muito, muito mesmo. Inclusive, quando chega no final do primeiro ano de vida, o peito ou a fórmula ainda representa mais da metade da caloria que a criança precisa para se manter bem, na maior parte das vezes, né? Óbvio que tem crianças que comem enlouquecidamente, super bem, e aí quando chega no final desse primeiro ano, esse percentual é menor de importância. Mas é o habitual que ainda representa um pouco mais da metade do aporte calórico da criança. Então, a gente não tem como esperar que a criança supra todas as suas necessidades só com comida, ou muito com comida. O peito e a fórmula ainda representam muito nessa idade. Sim. Então, em relação à entrada prato principal sobremesa, muitas vezes o peito vai ser o prato principal mesmo. A experiência do brincar aconteceu ali, a criança não se interessou em levar nada na boca, vai ter peito depois, sim, tudo bem também. Quanto aos métodos da introdução alimentar, qual é o melhor para a gente escolher? Né? Quais são esses métodos? Qual é o método melhor? Então, os métodos, para quem é daqui do Instagram, provavelmente já segue aí galera que fala sobre BLW, introdução alimentar participativa, introdução alimentar tradicional. Esses termos já devem ser conhecidos pelas pessoas. Mista. Mista, pois é. A mista eu chamo atualmente de participativa, que é quando mistura os dois e o princípio é a criança ser ativa no processo. Esse é o ponto. A criança tem que ser ativa no processo da introdução alimentar. Então, quem vai dizer qual é o melhor método é a criança.
Não é ninguém, é a criança. Então, muitas vezes a gente quer que nosso bebê coma com colher. Porque esse negócio de comer em pedaço vai dar muito trabalho, vai sujar muito, a criança não come nada, eu tenho medo dele se engasgar, não. Prefiro que seja em colher. E aí é um bebê autônomo, de personalidade super forte, que gosta de explorar o ambiente, vai aceitar comer de colher? Não vai. Ele vai querer pegar os pedacinhos e levar na boca, por conta própria. E aí, quanto mais a gente insiste, atravessando a colher na frente dele, botando a colher, porque quer que ele coma na colher, sem respeitar quem é aquele bebê, a gente não vai conseguir sair do lugar. E aí a família chega para mim com aquela queixa, ai, ele não come nada, tô com dificuldade, eu não consigo fazer ele comer nada, porque não está sentindo quem é o seu bebê. Faltou um pouco de conexão aí nesse momento, e não é fácil. A frase da moda, eu acho que é, você tem que ser conectado com o seu bebê e tal. É difícil manter essa conexão, ainda mais nós mulheres que não vivemos a maternidade integral. A gente é mãe, mulher, profissional, a gente é tudo. Então, muitas vezes, a gerencia a casa, múltiplas funções, né? Então, a gente tem que estar realmente ali, tentar estar atento a quem é nosso bebê e não criar uma expectativa desalinhada com isso. A gente tem que respeitar muitas vezes. E por respeitar, entenda, não é deixar o bebê fazer tudo que quer, não. Não é deixar o bebê jogar a comida na parede e melar a casa inteira, não é isso. Mas é entender que bebê é aquele. Então, o meu filho, por exemplo, é uma criança que é muito zelosa, muito cuidadosa, ele olha, é muito cauteloso com as experiências novas que chegam para ele. Ele gosta de analisar tudo. Nunca eu ia conseguir que numa primeira exposição ele aceitasse uma colher na boca dele assim de cara. Sem antes sentir o cheiro. Era engraçado, tem um vídeo dele, ele sente o cheiro do que eu boto na colher. Ele sente o cheiro, aí toca no beiço, assim, na língua, um pouquinho. Aí olha de novo. Aí depois quer pegar, pra depois botar na boca. Então, assim, a gente tem que respeitar isso, né? Ligi, me tira uma dúvida. O que seria necessário para um bebê comer? A mãe que não tem cadeirinha, né? Essa cadeirinha, ela tem que ser uma cadeirinha, o assento tem que ser cadeirinha de pé, a cadeirinha tem que ser reclinável, tem que ser larga, Tem tem que ser mil, tem tem tanta mil coisa. opções no mercado, né? Tem um monte de Misericórdia. coisa. Eu tô com a sobrinha que tá nessa fase, e aí não deve ter um mês, assim, tem no máximo um mês aí que eu fui pra rua e disse, meu Deus, eu totalmente voando nesse assunto. E colher, colher torta, colher reta, pratinho, prato fundo, prato raso. Me dá uma Olha, pinceladinha, por favor. o básico funciona. O básico. A Vitor tá dizendo, a minha sobrinha passava horas cheirando a comida. Tá vendo, Vitor? É experiência. E é isso. É sobre isso. A introdução alimentar é sobre isso. Opções, né? Utensílios para introdução alimentar. A gente tem um mundo. E se você deixar, se você quiser o mundo, você compra esse mundo de coisa aí e não usa Fiquei metade dessas perdida, eu coisas, né? confesso que eu fiquei perdida, eu não sabia por onde começar. Porque assim, eu entendo muito de peito. De pratinho eu já não entendo tanto, né? E também assim, minha bebê já tem 7 anos, a gente sabe que as coisas vão evoluindo, né? E eu fiquei vindo aquele Uhum. bando de prato e minha irmã querendo comprar tudo. Eu falei, peraí, calma, 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 calma. Minha cadeira. Ela, não, isso é cadeira de pé, eu não acho legal. Ela com assento, mas tem que ser essa, aquela. A gente, enfim, comprou. A cadeira tá sendo super útil, mas assim, eu queria saber e a mãe que não tem a cadeira, como é? Eu não tive cadeira. A Eu optei por não. cadeira é um item que pode fazer a diferença. A cadeira pode fazer a diferença. Depende muito de quem é essa criança. Tem criança que. Eu peguei um bebê hoje no ambulatório, eu sou professora da UFBA, então eu atendo particular, eu entendo, eu vejo as duas realidades, os dois cenários, né? O sistema privado e o público. E no público eu lido muito com isso. A maior parte das famílias que estão com 6 meses não tem a cadeirinha para fazer a introdução alimentar, nem pensou nisso. E aí eu já peguei crianças que não conseguiam andar na introdução alimentar porque não tinha uma cadeirinha. Porque era uma criança que queria, era botada para comer e ela queria, perdia a atenção, queria explorar o mundo, queria sair engateando. Ou se estava no sofá, se ficava pensa, não conseguia se organizar e ficar sentada, alinhada, perdia o equilíbrio. Aí daqui a pouco queria ir brincar. Então isso pode desconcertar se for uma criança muito ativa, que não quer, que não está disposta ali, que não está tão apta. Aquela criança que tem mais dificuldade mesmo de iniciar o processo da introdução alimentar. A cadeira pode fazer diferença nesses cenários. Óbvio que não é assim uma coisa, olha, você precisa ter a melhor cadeira.
Você pode, inclusive, simular a cadeira se você estiver sentada com a criança no colo e a mesa da cadeira, a mesa da casa estiver ali na sua frente, né? Você pode deixar a criança com a altura adequada, porque a cadeira tem que ficar, desculpa, a mesa de apoio tem que ficar um pouquinho abaixo do peito, igual fica na gente, para poder ela conseguir botar os braços e explorar. Então a gente pode até simular a gente ser a cadeira dela, só que fica difícil dar a comida a gente por detrás, né? Teria que ter uma pessoa pela frente dando. Mas não dá para dar, por exemplo, no sofá, não dá. É uma experiência que não vai dar, ou no chão, arrojado com os brinquedos próximos, ou mesmo que não tenha brinquedos, é uma experiência que não costuma dar muito certo quando é a criança tão livre assim. Então a cadeira é um item que eu acho que vale a pena, o mais simples possível. A gente não precisa daquela coisa maravilhosa. E aí, se vai ser com pé ou sem pé, depende do espaço da casa, depende da dinâmica da família, depende o valor também pode influenciar, se quer gastar mais, quer gastar menos. Eu recomendo dar mais simples, inclusive hoje tem opções que não tem nem aqueles revestimentos, não é nem tão fofa, tão acolchoada, que é aquela coisa que dificulta a higiene. Então tem umas de plástico que você lava tudo, fica tudo prático, costuma ser mais barato, você bota em cima da mesa ou na cadeira mesmo, E apoiada essa na aí cadeira, que é a mais rolou, prática possível. foi essa aí, uma que eu percebi Pronto. assim, vai rolar uma água rápido e limpou tudo e tá tudo certo. Isso, Então, gente, é comida, é um festival de comida, né? Porque isso. eu fiz o quê? Eu oferecia a comida para ela. E eu sei que eu tenho que deixar, hoje eu sei que eu tenho que deixar a criança ir até o alimento. Então, eu Uhum. colocava ela no local e ela comia, deu super certo. Mas para a criança, por exemplo, um BLW, se não tiver cadeirinha, eu acho que vai ser bem Mas complicado. não, Então, bem e difícil, suja é. bastante. Então, realmente tem que ser algo que seja muito prático para poder higienizar. Porque até os cintos de prender a criança, eles já sujam muito. Se você não tiver um estofado, um acolchoado, que ainda for sujar mais ainda. Complicado. Pois é. E a cadeira às vezes se torna útil, sabe para quê? Para você botar a criança em momentos que você quer fazer outra coisa. Tipo, eu uso a cadeirinha aqui quando eu quero fazer meu café da manhã. E boto o Benny sobre e Benny, se Benny estiver no chão, ele quer minha atenção. Ele quer que eu brinque com ele. Ele é esse Sim. tipo de filho. Então eu não consigo botar ele no chão brincando do meu lado enquanto eu faço alguma coisa. Não rola. Já botei de tudo, até as panelas já dei. Não funciona. Se eu botar ele na cadeirinha e eu fico interagindo com ele e fazendo minha comida, funciona. Então a cadeira meio que contém ele e me ajuda muito nesse sentido. A cadeira pode ser Exatamente. útil também nesses outros. E tem algumas atividades que a gente pode fazer na cadeirinha, tipo de encaixe, quando a criança vai crescendo, ficando maior, né? De encaixar, e aquilo ali faz a criança focar a atenção em alguma coisa. Então ela tem uma utilidade fora, inclusive, da alimentação. Os demais utensílios é o que for conveniente para você. Na minha realidade, por exemplo, meu filho gosta de comida quente. Então, quando a comida e a introdução demora, né? Assim, o prato você demora uma meia hora para dar, especialmente no começo. Quando a comida esfriava, ele começava a engolir porque ele não queria comida mais. Então, usar um prato que tem um revestimento térmico por baixo, que eu boto uma aguinha morna, foi super funcional aqui na minha casa. Eu só tenho um prato para dar a refeição principal, e é esse. Ponto. E outro prato para dar a frutinha, que é um pratinho menorzinho, mais fundo, e pronto. Dois utensílios. Dois pratos é o que eu tenho. Meu filho tem 1 ano. Não precisou inventar mil coisas aqui em casa, não. Foi o que eu preciso. Eu dei a primeira vez num prato normal, aí dei a segunda, dei a terceira, observei isso, que ele gostava da comida quente. Bia me deu a dica desse outro prato fundo, que tem bota água morna embaixo. Eu fiz, acho que isso Água aqui morna vai. dentro dele e ele deixa a comida mais quentinha. Eu gostei desse Isso, eu prato. fiz, acho que isso aqui vai ser útil. Funcionou, pronto, é o que eu tenho até hoje. E colher, eu sou tabacuda. Então eu esqueço, eu não consigo verificar a temperatura adequadamente. Eu já queimei meu filho, coitado, não perdoe, filho. Mesmo usando colher termosensível. A minha colher mostra se a temperatura está muito alta, está muito quente, ela muda de cor. Foi também o que fez a diferença para mim. Pronto. É o que eu tenho aqui de. Se tem alguma coisa assim que a recomendação médica é preferir colher de silicone, não de plástico. Bom, o resto fica a critério do freguês. E a Amanda perguntou: é melhor comprar aos poucos? É melhor comprar aos poucos. Porque você vai entender o que você precisa. Não adianta você fazer uma feira. Meu filho começou a introdução alimentar no dia anterior, eu estava no shopping comprando umas besteirinhas, iniciei com essas besteirinhas e depois fui percebendo, não preciso de mais uma colher, não preciso desse outro prato aqui. Porque depende muito de como vai ser a sua dinâmica. É uma experiência nova para a mãe, para o bebê. Então, Eu não não sabia dessa adianta colher fazer uma feira. termosensível, não. Eu não conhecia essa colher termosensível, não.
ela muda de cor quando está muito quente. Quando você falou, imaginei. Lige, por onde eu começo minha introdução alimentar? Frutas, legumes, café da manhã, almoço ou janta, né? Mais para trás, assim, bem mais para trás, até no tempo assim de meus irmãos pequenos, a gente vê que a papa salgada ela é a última, né? E o pessoal começava com a frutinha raspadinha, uma frutinha, depois duas frutinhas, depois três frutinhas, tem um rodízio. Explica aí, começa como? Acho que eu vou denunciar um pouco da minha idade, porque eu sou do tempo em que se falava que a introdução alimentar tinha que começar com as frutinhas pela letra tal. Eu nem me lembro qual é essa letra, gente, porque eu era criança nessa época. Eu tenho dois irmãos mais novos. Aí tinha que ser, começa pelas frutas. As frutas de letra M, eu acho que era M. Aí era mamão, maçã, que outro com M? Enfim, era um grupo de letras aí que dizia que a introdução alimentar tinha que ser começar com essas frutas aí, desse grupo de letras tal. E tinha que ser com as frutas também. Veja, isso ficou. Ainda bem que ficou. Quando você me Depois, falou também, depois, tem que. depois do bastidor, a gente vai conversar um pouquinho na cabeça live para poder saber de quando você é. Agora não, mas Meu Deus, depois. eu nem sou tão velha assim, gente. Eu sou quase dessa geração millennials. Menina, essa doideira foi ótima. Vamos lá. Mas agora, o bom é que a boa parte dessas recomendações diferenciadas em relação à introdução alimentar, que a maçã tinha que ser raspada, que não sei o que tinha que ser cozido, que o ovo tinha que ofertar primeiro metade da clara, depois um quarto da gema, ficou para trás. A gente não precisa fazer nada disso. A introdução alimentar é muito mais simples do que isso. A introdução alimentar é sempre dar comida e pronto. Agora, o que você vai dar primeiro depende de que família eu estou me dando ali. Porque pode começar pelas frutas, pode começar pela refeição principal, que agora a gente não chama mais de papinha salgada, chama de refeição principal, por quê? Porque não leva sal, para não dar a Ela falsa ideia de que bota sal. vai falar que ela é Pode salgada, começar mas pela. não leva sal. Mas quando eu era estudante de medicina, chamava ainda papa salgada. Quando eu estava na residência, mudou para refeição principal. Então, pode ser pela refeição principal? Pode. Depende de quem é aquela família. Guia, guideline, orientação do Ministério da Saúde começa pelas frutas, passa 15 Sim. dias, consolida as frutas, depois vai para o almoço. Mas isso é uma orientação. Na prática, tem família que a mãe passa a manhã atribulada tentando dar conta do segundo filho, de não sei o que, de arrumar a casa. Como é que eu vou pedir para essa mãe começar a introdução alimentar por uma fruta se ela não consegue estar disponível naquele momento para dar a fruta no momento do lanche da manhã? Se para aquela mãe é muito mais fácil iniciar a introdução alimentar pelo almoço, vai começar pelo almoço. Já funciona a dinâmica da casa, já faz a comida do outro, ela já senta, já consegue sentar naquele momento ali, ela já está organizada para dar o almoço na cabeça dela e na rotina da casa, não tem problema de começar pela refeição principal do almoço. Então, eu digo que é uma coisa assim muito individualizada. Na maior parte das vezes, começa-se pela fruta mesmo. Sim. Costuma ser o mais fácil começar pela frutinha. Inclusive, porque se você parar para pensar, você está dando uma fruta. É uma experiência, é um alimento só, é uma experiência única ali. E se você vai dar uma refeição principal, você está apresentando para a criança pelo menos 4 grupos alimentares novos. Texturas diferentes, sabores diferentes, cores diferentes, cheiros diferentes. Então é uma explosão maior, digamos assim, de estímulo quando a gente está começando pela refeição principal. É possível? É. Mas não tem uma regra assim, tem que ser assim. Para cada família dá para a gente dar uma individualizada. Na minha prática, na maior parte das vezes, a gente começa pelas frutas mesmo, pelo lanchinho da manhã. E eu penso também assim, se a criança tiver algo que prender mais, algo que soltar mais, de início você não saber exatamente o que é que foi que causou aquilo. Então, começar um a um, pelo menos na minha experiência, eu gostei mais de fazer dessa forma, porque eu entendi. Se ela soltasse mais o intestino, bom, foi isso aqui. Se prendeu mais, foi isso aqui. Mas Isso de assim, começar é muito bom para as frutas, mas se a gente for fazer isso na refeição principal, não vai dar certo, porque vai demorar uma década. Tipo, hoje eu só vou dar o arroz e o frango, um exemplo. Aí passa um tempo dando isso, e você deixa a refeição monótona, e você demora para botar todos os grupos alimentares. Mas também sim,
escolhe um grupo, por exemplo, comecei pelo almoço, escolhe aquela composição do prato e passa um tempo nessa composição, até para avaliar. Então, se eu escolhi arroz, lentilha, frango, cenoura e chuchu, já tem 5 coisas diferentes aí. Passa um tempo nessas 5 coisas. Dá o almoço de hoje assim, o almoço de amanhã assim também, o de depois de amanhã assim também, para poder a criança ir consolidando aquela experiência. Não muda todos os dias essa composição do prato nessa fase inicial, porque a criança é tudo novo. Então, no dia, na hora que ela se adaptou à textura, aí você vai lá e mudou de novo. Não deu nem tempo dela apreciar de verdade aquilo ali, né? Timão do Timão do TT PT tá tá aqui aqui em peso. inteiro, grupo de mãe. Oi, Lídia, fofa. Então, isso que eu tô que eu tô trazendo aqui, essa recomendação em relação a essa percepção de passar um tempo, não está escrito em lugar nenhum, tipo, passe 3 dias usando o mesmo almoço. Não está escrito isso. Mas é uma coisa Sim, do que a gente vai vendo na prática do dia a dia. Então, é nesse sentido que vale a pena individualizar. Às vezes a criança, na primeira refeição, aceitou super bem tudo. Aí você faz mais uma segunda refeição com aquele mesmo grupo alimentar, viu que aceitou super bem tudo, já começa a variar. Aí no terceiro dia você tira a cenoura e bota um brócolis. Festa. Também não muda tudo de uma vez. Então é nesse sentido que dá para ir devagarzinho, variando. Em que velocidade a gente varia, depende da criança. Por isso que tem que ter um pediatra para chamar de seu, porque aí você vai discutindo com o seu pediatra. Ah, deu tudo certo. Posso mudar? Muda. Muda o quê? Ah, bota agora tal alimento. Vamos testar esse outro aqui. Prendeu. Vamos fazer o quê? Bota aqui fruta para tentar soltar. Que alimento eu posso recorrer? O que será que foi que prendeu? Aí a gente vai conseguindo pensar junto. entendi. Ligi, precisa ter a papinha mesmo? Tem que ser amassadinha no mixer, batida. Tem que ter a Joga papa o mesmo? mixer fora, amiga. Joga o mixer fora. O mixer já foi. Tem que ser amassada. Lígia trouxe uma pergunta que eu acho que é pertinente em relação ao tema anterior. Os alimentos mais alergênicos começam quando? Existe uma janela de oportunidade que o bebezinho tem uma tolerância imunológica para receber os alimentos mais alergênicos. Essa janela costuma ser de 4 a 9 meses. Só que entre 4 e 6 meses a gente não faz introdução alimentar, né? Esse dado é americano, dessa janela imunológica, foram estudos americanos, por isso que é de 4 a 9 meses, porque lá eles fazem a introdução alimentar antes de 6 meses, eles iniciam geralmente aos 4. Eu acho que é americano. Eu sei que não é brasileiro esse dado, mas a gente sabe que essa é a janela imunológica, e aí a gente usa de 6 a 9 meses para introduzir os alimentos mais alergênicos. Por isso que quando inicia a introdução alimentar, é para introduzir todos os grupos alimentares, não todos no mesmo dia nem na mesma semana. Mas é para a gente liberar realmente tudo para a criança, não tem nem restrição a nada. A gente não, mentira, tem restrição a mel pelo risco de botulismo, mas não é por pensando na alergia alimentar. E restrição a sal e açúcar por questão de hábitos saudáveis. Mas de resto, todos os grupos vão entrando devagarzinho desde o começo. Então, se eu quero começar com peixe, eu posso começar com peixe. Se eu quero Morango, começar com. Se pode eu ser quero. morango? Pode dar morango. Kiwi, banana, que às vezes as pessoas acham que são frutas mais alergênicas, pode dar? Pode dar também. Só ter o cuidado da gente não fazer uma salada de fruta e botar tudo junto ao mesmo tempo e depois não Sim. saber o que foi que deu, né? Então, tipo, se eu escolhi aquela semana começar com kiwi, do kiwi de manhã, escolho outra frutinha para de tarde, de preferência uma fruta que ele já experimentou antes. Eu nunca mudo todas as frutas de uma vez ou todas as verduras de uma vez, exatamente por conta disso. Quando a gente introduz um novo, a gente mantém os antigos para poder ir observando caso haja algum evento adverso. Certo. Então a papinha não precisa ser feita, né? Não tem que amassar, não tem que fazer a papinha. A gente pode amassar, na verdade, assim, pensando em questão de tolerância, se o bebê estava acostumado com aquela coisa líquida na boca, que é o leite materno, ou a fórmula, se ele for direto para uma coisa cheia de textura, ele pode ter uma dificuldade de aceitar. Então a gente pode amassar, não por uma questão do bebê não poder comer em pedaços, ele pode comer em pedaços também, tudo. Eu costumo orientar que se dê das duas formas. Pega algumas coisas, deixa em pedaços para a criança explorar, botar na boca e ver como vai ser a reação do seu filho, se ele vai gostar daquela experiência em pedaços. E a outra parte da comida deixa amassadinha e aí você vai dando de colher. Mas é amassadinha de garfo, não precisa ser liquidificada. E nem deve misturar tudo no prato. Você oferta uma coisa por vez.
para poder a criança entender o que é a textura do arroz, a textura do feijão, a textura do legumezinho, a textura da carne, que geralmente é o mais difícil de ser tolerada, é a carne, o frango, porque é uma textura que às vezes faz, a gente não faz bucha na comida, na boca, né, da criança. Então a gente cozinha bem cozidinho para deixar bem macio, geralmente na pressão, facilita muito. E aí, nesse alimento, que é a carne ou o frango, a gente pode usar o mixer para dar uma quebrada na fibra, só assim, fazer um pulsar. Tchuf, pronto. Nada de transformar em purê o frango ou a carne, porque senão a criança vai ter dificuldade de tolerar isso no futuro. Entendi. Tem uma pergunta aí. Uma você já respondeu no meio do contexto, e tem uma segunda sobre o glúten. Eu sei que o glúten é ofertado só através do macarrão. Pode ser através do macarrão, mas pode ser através não entendi a pergunta. Tudo que tiver trigo. É porque, assim, as outras coisas que tem trigo não são saudáveis, né? Tipo, biscoito maisena. Não é que costuma ser muito dar para criança. Não é adequado, tem açúcar. O que mais que pode ter? Trigo, meu Deus do céu. Eu só me lembro do macarrão. Pão. Pão pode ser uma opção, um pão integral, um pão de sal mesmo. Não como rotina, mas como uma forma de introduzir o trigo. Por exemplo, aqui na minha casa a gente come pão, sei lá, uma vez na semana. Um belo dia desse eu estava com pão e dei miolinhos para bem. Por quê? Porque eu me lembrei que ele nunca tinha comido trigo na vida dele e ele precisa. Ele tem que ser exposto. Ele precisa ser exposto. Eu não me Você lembro de já, outra coisa que não seja o macarrão e o pão. você já falou aí que as frutas podem variar, eu ia perguntar isso. E suco, doutora, pode suco? Não, 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 não. Não, não, não. Por que não pode? Explica aí, Lígia, por que não pode suco? Suco de laranja lima, né? Tão legal. Nossas mães iam adorar fazer um suquinho de laranja lima para os nossos As mães neném. ouviram essas lágrimas, as avós, então, né? As bisavós vão se estremecendo na tumba agora. Como assim não pode suquinho de lima? Que já dava, já depois recém-nascido. É isso que eu ia dizer, que fosse recém-nascido, eu ia dizer que dá desde os 4 meses. Vê, o suco é caloria vazia. O suco, você tirou a fibra, tirou as vitaminas, porque muitas vezes as vitaminas elas são voláteis, e aí quando a gente processa a fruta para fazer o suco, as vitaminas se perdem. Você tirou a fibra, tirou as vitaminas, ficou o quê? A caloria da frutose e só. Então, o suco não tem. Glicêmico, né? Eu já vi até estudos falando sobre a questão de diabetes tipo 2 em crianças pelo uso do suco. É uma caloria vazia, não é saudável mesmo. Mesmo que você não bote açúcar, não é saudável. Então, suco é para criança maior que 2 anos. E não precisa ser hábito, tipo, fez 2 anos, pronto, vou botar o suco. Não, se ele quiser tomar um suco, tá um dia quente, tá numa praia, tem um suco geladinho ali, vai refrescar, pronto, dá um suco. Mas não precisa, é que nem Fica a mingau. preferência Ai, é gente, fruta, né, Lígia? começou a introdução alimentar, a primeira pergunta é: posso dar mingau de quê? Principalmente aqui. É porque eu não trabalhei com isso em outros estados, mas aqui eu vejo isso muito forte. Posso dar mingau de quê? A gente não precisa dar mingau para criança. Deixa a criança descobrir o sabor dos outros alimentos. O sabor do mingau é um sabor tão monótono, que é o sabor do leite e da farinha que está ali associada ao mingau, né? Lígia ainda complementou o suco e pouca densidade calórica, exatamente. O suco tem pouca, vai ocupar espaço na barriga e não vai alimentar a criança. E a criança não vai ter apetite para comer as outras coisas. Então não tem, E é melhor dar a até fruta. os adultos, né? Até os adultos. Eu não tomo mais suco. Coisa raríssima eu tomar um suco. Eu não tomo, eu sempre opto por chupar a fruta, né? Comer a Isso, fruta. Porque você realmente exatamente. perde muita coisa ali no suco, né? Eu Uhum. não tomo suco. Coisa raríssima eu tomar suco. Muito raro mesmo. Se você pensar, a criança geralmente quando eles têm introdução alimentar faz uma tendência a reter fezes, a constipar um pouquinho. E aí Sim. você dá na laranja, é ótimo, tem um bagaço da laranja, que é uma fibrazinha, ajuda a melhorar o bolo fecal. Aí você tira isso e dá só o suco. Você fez o quê, pelo amor de Deus? Não ajudou. E a água de coco? Porque tem uma polêmica da água de coco. Hum, Água de coco Veja, pode? A partir de quando? água de coco entra no grupo dos alimentos que só entra quando a gente introduz o açúcar lá para frente.
Eita, tá tremendo tudo aqui, fiquei até nervosa. Depois de 2 anos, idealmente, porque a gente está tornando, como é que eu posso dizer? Fazendo com que a criança crie aptidão para o doce no paladar, porque a água de coco é doce, né? Então, o ideal é não. Fora isso, a composição dela tem um excesso de eletrólitos que também não ajuda a criança. Então, pode sobrecarregar a função renal. É melhor a gente não usar água de coco. Ah, mas fez diarreia. Não posso dar uma água de coco já que ele teve uma doença diarreica? Não. Água de coco não é o melhor alimento para o líquido para reidratar. O melhor líquido para reidratar, se você está tendo perdas, para repor as perdas, é o soro de reidratação oral. Além de água e o leite que a gente continua, se o bebê mama, continua o leite materno. Então, se precisar repor perdas, é soro de reidratação oral, não é água de coco. Sim. Tem uma pergunta aí, mas eu vou deixar para responder mais lá na frente, porque tem coisa aqui que vai linkar com isso, para não se perder, tá? Então, Então, você já falou açúcar e sal. A partir de quando, Lige? sal a partir de 1 ano e açúcar a partir de 2. Sal a partir de 1 ano e açúcar a partir de 2. O ovo, você já Isso. falou que não tem. Pode botar já de início também. E Ah, tempero, Lige. pode. Tempero. Menina, tudo que não seja sazon, quinoa, aginomoto, A tudo. comida a comida ela já não vai sal, né? E também não temperar. Tem umas comidas que ficam tão insossas assim. Eu fazia a comida de minha filha, eu botava todos os temperinhos, não ia sal, mas eu botava todos os temperinhos. E eu ficava rezando para que ela não quisesse o restinho da comida. Porque era tão gostosinha. Era uma delícia. A gente não precisa ser sem graça. Tem Tem gente que hora não, que eu, ela também não pode pimentão, porque é muito ácido. pode tudo, gente, pode tudo. Todas as verdurinhas. É bom. Ah, eu não consigo nem escrever, gente, porque é tanta coisa. Inclusive, pode temperos secos. Aqueles que a gente compra em loja de produtos naturais, contanto que você saiba a procedência, que seja de qualidade. Eu uso muito chimichurri aqui na carne, páprica eu uso na carne também. Às vezes eu compro orégano, ervas finas. É usar a criatividade e o hábito da casa. Então, quando você pergunta assim, quando me perguntam às vezes, ai, como é que eu vou temperar? Eu falo, gente, é igual a comida da minha casa, costuma ser a comida do meu filho. Às vezes a gente faz o feijão da casa inteira, tira o dele para ficar sem sal. Agora não, porque ele já está comendo com sal. Teve um dia que meu marido fez o feijão lá, aí quando eu fui provar, eu fiz, amor, tu esqueceu de botar o sal? Ele fez, eita, foi mesmo, eu só botei a charque, que eu até dessalguei. Aí o feijão ficou quase sem sal. Eu fiz, não, tudo bem, Dani vai comer assim mesmo. Tipo, a comida o hábito da casa já está modificado e aí a gente já tempera tudo saudável. Então a comida da criança nem precisa ser feita à parte. Então, Pode ser a a minha comida da sua casa. recomendação, a minha recomendação foi que a comida de minha filha ficasse muito próxima da minha, ou ela é igual, dependendo da comida, com 1 ano. Mas Isso, exatamente. hoje, por exemplo, a minha comida ela é muito parecida com a comida de uma criança. É uma comida, é uma Uhum. verdura no vapor, né? É uma carninha ali no tempero e só tem o sal. Então, não tem, já tem uma aproximação. É como você falou, é mudar o hábito da casa. E Nossa, você isso. comendo bem, a criança vai comer desse jeito também. Uhum. E o peitinho, Lidy? Onde fica o peitinho nessa história toda aí, né? O peitinho aí, como é que a É gente isso faz com o mesmo. peitinho? Como é que a gente organiza isso? Como é que a gente organiza a fórmula, né? Quando é que introduz essa fórmula nesse processo? E o leite de vaca. Se tem necessidade de tomar o leite de vaca. Vou responder a mais fácil primeiro. Não tem necessidade de tomar leite de vaca, tá, gente? Leite de vaca integral. Leite de vaca integral. O elemento líquido ali. Não precisa ser bebido pela criança menor que 1 ano. Na verdade, não pode, não deve ser bebido pela criança menor que 1 ano. E entre 1 ano e 2, não precisa. É um tabu e é uma seara muito discutida, porque o guia do Ministério da Saúde fala que a partir de 1 ano, se o bebê não estiver amamentando mais, pode usar leite de vaca integral. Eu tenho uma opinião que diverge e que merece individualização. Você percebe que minha prática é toda individualizada, né, gente? Nutrologia é isso, a gente tem que individualizar o cenário de cada família. Se você preconiza que o bebê, entre 1 ano e 2,
esteja ainda em amamentação, correto? A amamentação não é até 2 anos ou mais. Sim. Então, a fonte láctea dele precisa ser o quê? A coisa mais valiosa em termos de leite ali é o leite materno. Se por algum motivo esse bebê não está mais mamando, eu vou substituir esse leite materno por leite de vaca integral nessa idade? Se eu preconizava que fosse leite materno, por conta da composição, por que que pede que seja leite materno? Porque o neurodesenvolvimento ainda está acontecendo entre 1 e 2 anos, ou até mais. A programação metabólica ainda está acontecendo nessa idade. Se eu tiro o leite materno, por algum motivo desmamou, não é nem que eu tirei, mas a criança não mama mais. Foi melhor para a mãe, foi uma decisão da mãe, foi melhor para a criança, desmamou naturalmente nessa idade, entre 1 e 2 anos. Aí eu vou deixar a criança tomando leite de vaca integral que não tem ômegas e a criança não tem a capacidade ainda de converter o DH e o ARA. Então, a composição não é adequada. Então, eu não consigo conceber o uso de leite de vaca integral entre 1 ano e 2 como fonte láctea. Eu ainda prefiro usar a fórmula infantil, porque existe fórmula entre 1 ano e 2, por uma questão de fisiologia mesmo, do funcionamento da criança. Agora, eu fiz um purê de batata, leva leite. Tem problema eu botar leite integral? Problema nenhum. Está na preparação do alimento. Eu fiz que outra coisa que leva leite, meu Deus do céu? Um fricassê de frango. Leva creme de leite. Tem problema de eu botar ali para a criança? De jeito nenhum. Inclusive, quando a criança já está assim com os seus 10 meses, perto de 1 ano, se vai comer alguma coisa que tem leite na composição, eu não sou tão caxias de dizer não pode de jeito nenhum. Mas o leite em si, in natura, não precisa ser oferecido para criança menor que 1 ano. Entre 1 e 2 pode ser oferecido, mas se for a fonte láctea da criança, eu não preconizo que seja essa. Eu prefiro que seja fórmula infantil. E aí, agora eu vou, falando da polêmica do leite, vou voltar para a introdução alimentar. Sim. Começou a introdução alimentar. Gente, como é que gerencia peito e fórmula? Primeiro tem que voltar para a conexão. O bebê e a mãe precisam estar conectados para poder a gente entender qual é o momento daquele bebê. Eu não consigo, como pediatra, eu consigo sugerir, mas quem vai me dizer os melhores momentos de botar a comidinha e o que fazer com o peito acaba sendo a mãe e o bebê. Por quê? Qual é o princípio? Qual é o norte? O bebê não come com fome, o bebê não come com sede. Ou, desculpa, com sono. O bebê não sabe que aquela comida vai matar a fome. Então, se ele estiver com fome, ele vai querer o quê naquela hora? Peito. Não vai, ou fórmula, né? Ele não vai querer sentar e esperar o processo de alimentação, a comida chegar no bucho, ser digerida e matar a fome dele. Ele vai querer leite ou peito, se ele estiver com fome. Então, bebê com fome, não adianta botar para sentar no cadeirão para comer. Então, se você resolveu esperar um intervalo de 3 horas para poder esperar a fome dele e botar ele para sentar para comer, não se iluda, ele não vai comer. Então, o peito entra antes disso. Ah, mas eu vou dar que horas então? Imediatamente antes, costuma funcionar muito bem a seguinte estratégia. Na rotina da sua casa, pensa assim: ele acordou 6 da manhã, brincou um pouco, mamou, brincou um pouquinho ali, você sabe que de 8h30 vai dar um soninho. Aí você dá o peito, bota para dormir. Acordou 9h30, pronto. Tá aí uma janela de oportunidade. Ele mamou 1 hora atrás e dormiu. Então ele não está irritado por sono e não está desesperado de fome querendo o peito ou o leite dele. Pode ser que nessa hora ele consiga se concentrar em ter a experiência boa com a frutinha dele e até comer. Então, eu costumo dizer que o gerenciamento tem que ser esse, tem que pensar, tá com sono, tá com fome, não pode. Resolve o problema primeiro, assim que despertar, boas janelas de oportunidades para dar a comidinha é assim que desperta. Pode perceber, quem consegue estar indo bem na introdução alimentar, a frutinha entrou logo depois da soneca da manhã, o almoço entra logo depois da soneca. Às vezes a gente dá almoço até 2 da tarde para esperar a criança tirar esse soninho aí do meio do dia. Essa soneca do meio do dia ainda está se consolidando por volta de 6 meses. É meio bagunçado, tem dia que tem dia que não tem. Mas fato é, se o bebê está com sono, está com fome, oferta um tempinho antes, bota para dormir, depois tenta dar a comidinha, senão vai dar ruim. Não vai funcionar. E a comida ela tem que ser feita todos os dias. É necessário que todos os dias se cozinhe. A comida pode ser guardada. Quantos dias ela pode ser guardada? Ela pode ser congelada? Quanto tempo ela pode ser congelada? Pode ser congelado. A gente tem a coisa mais prática mesmo hoje em dia, né? Não vai falar para nossa mãe, a nossa avó, de que pode congelar a comida. Acho que elas iam matar a gente, né? Mas Essa pode, live gente, pode cai, essa congelar. live cai. As vozes derrubam. É.
Mas pode congelar. Agora, se você tiver uma mãe, uma avó dentro de casa que quer cozinhar todo dia, não tem problema. Eu aceito que cozinhe pra mim, não tem problema não. Mas na minha casa aqui, que não tem a minha mãe para cozinhar pra mim, a comida é congelada. A única coisa que a gente não gosta de congelar e que eu sugiro não congelar são os legumes. A não ser que você faça aquele processo de branqueamento, que eu nem sei ensinar. Ele preserva as propriedades dos micronutrientes do legume, mas quando a gente congela o legume, ele muda a textura e perde um pouco de qualidade mesmo. Então, os Na minha legumes não casa tem o congela. quê? Eu não ouvi. Quando a sua casa tem o quê que pode congelar? Não, exceto quando na casa da pessoa tem uma mãe, uma avó que quer cozinhar todo dia, aí Ah, você deixa ela cozinhar. Se não, vai congelar, meu filho. Torne sua vida mais quanto prática. tempo mais ou Congela. menos a comida pode ficar congelada de um bebê? Não tem isso assim batido, sabe, na literatura. Tem que ser, inclusive nem tem essa recomendação na literatura. A gente sabe que pode congelar e só não congela os legumes. A recomendação de congelamento é a mesma para adulto. Quanto tempo, Tá. o tempo, eu nunca nem sei qual é o tempo máximo, porque aqui durou uma semana. No meu congelador não cabe mais do que uma semana de comida, porque meu congelador é aquele da parte de cima da geladeira. Então, na prática, você vai ver que você só consegue congelar comida para uma semana, você não consegue ficar mais que isso. Mas dependendo da E pode técnica de micro-ondas, congelamento da Lívia? forma, pode micro-ondas também. A única coisa que não funciona no micro-ondas é legume. Os legumes é a parte, gente. O legume tem que ser todo dia. Não tem como legume ser feito diariamente, congelado. Legume acaba tendo que ficar todo dia. Alguém perguntou aí sobre o leite, né? Se é mandatório ter a fórmula. Não é obrigatório, o bebê, vamos dizer, desmamou. Ele está comendo tudo bem, ele não tem necessidade mais de mamar, ele desmamou por algum motivo, porque foi vontade dele ou não. E aí ele está comendo tudo direitinho, todos os grupos alimentares. Esse bebê, ele é um bebê que ele precisa ainda tomar a fórmula. Veja só, eu não gosto da ideia de um bebê, de uma criança que está construindo o hábito, não ter qualquer grupo alimentar que seja, inclusive o leite. Porque isso torna a criança, isso naturalmente já começa um processo de seletividade ali naquela fase inicial da vida. Então, eu acho que Lídia está se referindo exatamente a esse bebê entre 1 e 2 anos que eu falei que desmamou e que eu indicaria a fórmula. Se é uma criança que não quer tomar leite de jeito nenhum, não gosta, eu respeito. Não aceitou, tudo bem. A gente bota 2 porções de derivados de leite, atingiu a fonte de cálcio dele do dia. Não tem problema, leite não é obrigatório. Mas se é uma criança que a mãe está com receio de dar o leite, porque considera que o leite é uma proteína inflamatória, que isso às vezes existe, sabe? Não estou falando que é seu caso, não, tá, Lídia? Estou dizendo assim, que existe isso, que chega para mim mesmo isso. Ah, mas eu não quero dar outro leite. E aí a criança quer tomar leite, a mãe prefere dar extratos vegetais. Não é adequado, não tem composição nutricional boa, não é adequado dar extratos vegetais para a criança nessa faixa etária, entre 1 e 2 anos. Principalmente por essa questão de neurodesenvolvimento mesmo. A criança entre 1 e 2 anos ainda não tem a enzima que converte adequadamente os ômegas em DHA e ARA. E aí a principal fonte acaba sendo o do leite materno ou através da suplementação que vai na fórmula. Ou você suplementa. Ou a gente suplementa, a gente pode também fazer a suplementação se é uma criança que não aceita leite de jeito nenhum. Mas aí a Vitor gente fez pode uma ter um pergunta aí hábito da sobre criança ser suplementos. seletivo. Oi? Vitor fez uma pergunta aqui sobre suplementos, inclusive, aqui, ó. A suplementação de micronutrientes é prescrita para bebês saudáveis também ou só os que têm algum problema? A partir ao nascer, toda criança toma vitamina D, que é um micronutriente, e depois, entre 3 ou 6 meses, dependendo do fator de risco, toda criança toma suplementação de ferro, que também é outro micronutriente. O resto é individualizado, depende, de cada criança. Live salva, live salva, live salva, todo mundo pedindo votos de live salva. E Lídia aqui fez outra pergunta. Sim, porque eu ouvi uma colega falando sobre deficiência de cálcio na primeira infância e que sem o leite não iria conseguir manter a dose de cálcio com outros alimentos. Lígia, tá aí um bom cenário em que eu preciso da nutrição. Eu precisaria de você junto comigo, Lígia é nutricionista. Eu precisaria de você junto comigo, se você fizesse nutrição materno-infantil. Por quê? É possível você atingir a cota de cálcio com os outros alimentos, senão não existiria veganismo. Existe introdução alimentar dos veganos, inclusive veganos mesmo, nem ovolactos são.
Tem pais que preferem fazer esse tipo de introdução alimentar com seus filhos por questão de princípio. E aí eu preciso da nutrição para poder calcular comigo a dieta e me dizer se está ou não atingindo todos os micronutrientes. Eu quero restringir algum grupo alimentar, mesmo que esse grupo seja o leite, que em tese assim, é uma coisa mais fácil de restringir, né? Eu preciso que tenha uma nutricionista comigo para poder fazer conta. E aí a gente identificar, possivelmente, vai haver a deficiência de algum micronutriente e a gente vai precisar repor. Quem é vegano, por exemplo, que não consome carne, passa por introdução alimentar sem consumir carne, e o adulto também, geralmente precisa de reposição de vitamina B12, um exemplo, né? Vai precisar. Então, tá aí a importância clara e exata da nutrição junto comigo. O sono, Lid, como fica o sono do bebê na introdução? Ele dorme mais? Ele dorme menos? Depende de que fase esse bebê tá. Se é uma introdução Você alimentar que está sabe que vai encher a consolidada, barriga, vai pesar e vai dormir. pois é, mas nem sempre é assim. Porque não é só a comida que vai interferir, né, no sono do bebê. É uma fase, gente, a fase dos 6 meses até um ano é uma fase que a criança, pelo menos aqui em casa foi essa fase, e pelo que eu leio, o neurodesenvolvimento também e a criança fica muito ativa. A criança adquire muita habilidade. Tá aprendendo a engatear, daqui a pouco engatinha, tá começando a ficar de pé, aí quer andar, aí tá andando com apoio, daqui a pouco começa a querer se desbravar sem apoio. Ah, o cérebro desses seres humaninhos fica muito ativo. Então o sono fica muito agitado. Muito agitado. Junto com isso, tem uma mãe que tá voltando ao trabalho. Aí tem a angústia da separação. Aí tem o uso, a complementação que, por algum motivo, a mãe decidiu botar fórmula naquele momento porque não conseguiu manter a ordenha e tudo bem iniciar a fórmula. Aí tem a adaptação a uma nova fórmula. Aí tem o bebê que não quer comer direito de dia porque está sem a mãe. Aí compensa a noite mamando horrores. Então cada família vai passar por uma realidade diferente. Eu Na minha entendo, experiência, entendo que também muitas vezes incomoda, eu sempre dor, vou, né? na minha experiência, ele dormiu melhor depois da introdução alimentar. E nos dias em que eu não conseguia dar as refeições direito, ele despertava mais para mamar. Ou seja, era Sim. bem evidente que ele comia bem de dia e dormia melhor de noite. Por algum motivo, eu não conseguia encaixar o jantar dele ali, ele ia acordar um horário a mais para poder mamar. Mas isso é muito individualizado. Lembrando também, né, que nessa fase, como ela falou, a questão do sono não só tem a interferência da questão alimentar, mas também toda a questão emocional. Lidy pontuou uma coisa aí muito importante que eu ia falar, mas vamos lá, porque eu vou desenrolar em cima disso mesmo. É a mãe que está retornando ao trabalho. Então, não é só a questão de deixar o leite ordenhado, ter o leite, ou usar a fórmula, ou deixar a papinha pronta. Mas tem toda uma novidade ali dessa mãe estar ausente, de uma mãe que está sofrendo mais até do que o bebê. Me lembro muito de minha filha quando eu comecei a trabalhar, que eu ligava para minha casa louca e as pessoas tomavam conta dela, não atendia o telefone, onde eu liguei para a vizinha, pedi para a vizinha ir lá pedir para atender o telefone. E aí eu liguei a primeira vez, chegando a segunda vez, ninguém me atendia. Eu disse, gente, eu tô aqui para soltar. A vizinha falou assim, ó, você quer que eu te fale de verdade uma coisa? Ela chora menos do que com você. Então, assim, Isso eu já sei. Isso eu sempre soube aqui em casa, não me iludi. então, então, assim, o problema estava muito mais em mim, eu estava sofrendo muito mais. Eu me lembro que na primeira semana eu tive um tosse, meu pescoço ele não virava na sexta-feira. Eu comecei na segunda, não virava. Então, é todo um sofrimento que às vezes leva também isso para a criança e vai interferir onde? No sono e na alimentação. Porque no bebê é onde ele vai ter ali para descontar, né? Para poder meio que dizer assim, falar com válvula de escape, eu estou sentindo isso. E também falando como consultora do sono, que a criança nessa idade, como o Liz também contou muitíssimo bem, que ela está explorando o mundo. Então, muitas vezes a criança não dorme por falta de estímulo, de cansar mesmo essa criança. Então, é a criança que ela não tem atividade. Os pais eles não conseguem explorar essa criança. Será que tem muita coisa na frente? Estou conseguindo não consegue explorar essa criança no sentido de que deixe ela livre e lhe dê atribuições
e brincadeiras e saber os brinquedos para estimular. E quando eu digo brinquedo, gente, tem o clássico meme de que a gente dá um brinquedo, a criança quer a caixa, né? São coisas que a criança explora para gastar essa energia, às vezes até como iniciar uma atividade, né, como uma natação, ou ver circuitos em casa, atividades sensoriais, para gastar a energia dessa criança, para de noite ela estar de fato cansada e ter sono. Porque às vezes a criança está com uma pilha totalmente carregada e ela não vai conseguir dormir porque ela não foi explorada, não foi orientada a explorar tudo que tem ali. É uma criança às vezes contida, que fica num carrinho, que fica numa cadeirinha o dia todo, não vai para o chão, não brinca, não explora. Então tem toda essa dificuldade aí também do sono devido a uma falta de estímulo. Verdade, verdade, com certeza. Então não é só alimentação, tá? É tudo muito linkado. Da criança Perfeito. não dormir à noite. É a mãe, é a bala emocional, o retorno do trabalho, é a forma de oferecer esse leite materno. Tem mãe que às vezes. Eu tinha uma mãe que ela morava em Ondina e trabalhava em Cajazeiras. E ela estava tendo que ir e voltar a cada 3 horas para alimentar o bebê. Ela trabalhava 4, acho que ela juntava tudo em um dia e voltava assim, num espaço curto para o bebê não pegou nada, colher, copo, nada, 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 nada. Ela não conseguiu de forma nenhuma fazer essa criança se alimentar. Só que ela voltou com 4 meses. Então, tem toda essa dificuldade. Então, às noites, começaram a ficar tensas essa criança também para dormir, né? Uhum. Não, mas era porque não comia? Era porque não tinha talvez o estímulo? Não, já é essa separação, essa dificuldade de alimentar o bebê e a mãe estando fora. Então, tem que observar cada nuance que não é só a alimentação, não é só a barriguinha cheia, não é mesmo. Isso eu acho que é a pontinha, só a cereja do bolo. Todo o Isso. resto, todo o resto interfere muito mais. Depois de comer uma pimentinha, aí tem que gastar energia. A criança, gente cansado, somos nós é que ficamos exaustos, cansados. A criança, tá ali, ó, querendo fazer crossfit, né, Lige? Se for meu filho, então, minha filha, quando vai pro cross, só quer a barra. Ele adora ir para aquele lugar, inclusive. Pelo amor de Deus, estou ferrada, né? Ou então eu tenho um novo primeiro campeão mundial aqui, brasileiro, de crossfit já na minha casa. Sua casa. Quer escalar, quer explorar. E aí, às vezes, a pessoa tá ali ainda naquele padrão do bebê de 3 meses, né? De 2 meses, de um mês, que você bota e fica ali. Lembrando, não sou um robô, check, tá? Oi, André. Vamos lá. O bebê tem fome de madrugada? Depende, né? Rapaz, hoje eu atendi uma mãe, inclusive, que ela disse que o bebê dela, desde os 3 meses, dormia a noite inteira, não acordava nem para mamar. E era peito. Eu fiz, ó. Oh, mãe, Oh, você é um em um não, milhão. Um não salve para conta sua mais mãe. ninguém. Eu Ainda bem tenho que ela mães, só contou. eu tenho mães Ainda bem assim. que ela só contou isso depois que passou, né? Porque se contar, vai atiçar a inveja das inimigas e das Eu amigas falo que, também. gente, não conta, não conta, não conta. Eu tenho mães assim. Uhum. É raríssimo, mas tem. Inclusive, tem que ter todo um cuidado por conta do declínio, né? Do estímulo da prolactina, porque se você passa a madrugada inteira sem amamentar, a prolactina cai e aí a Isso produção também cai. acontecer no bebê mais velho, tudo bem, né? Mas isso acontecer no bebê mais velho, tudo bem. Mas quando isso acontece em fase tão precoce, na fase da calibragem da produção de leite ainda, A eu fico meio produção. assim, receosa. Mas eu não mando nenhuma mãe acordar seu bebê, Não, não. eu sempre falo Eu que é deixo para a a mãe mãe dormir. Eu falo assim, que é pra para dormir. dormir, deixa o bebê dormir, depois a mãe acorda e coloca o peito na bomba, né? Porque é para estimular, porque o cérebro ele não vai entender ali Isso. se é o bebê, se é seio, ou a bomba. Ele sabe que você não curte tanto aquele bebê, tá? Então, dá uma enganada ali no cérebro, pensa que é o bebê, mentaliza, cheira uma roupinha, olha pro bebê, imagina que ele mamando, que aí dá certo. E se tá tudo bem com o bebê e o pediatra entende que ok, porque eu não sou pediatra, então eu não vou poder liberar, mas quando eu atendo em conjunto com o pediatra, a gente faz um match,
E aí, pronto. O pediatra liberou, ok, vamos lá. Acorda de madrugada, bota esse peito na bomba e a criança dorme. Ok, tá tudo certo. Tem uma perguntinha aí. Tem uma bebê de 3 meses, ela tá dormindo há 8. Não Mas tem entendi. 3 e 4. Ela chupa o dedinho para não acordar. Eu pego no colo, no peito. Tenho muito medo de acostumar no dedo, é correto? Ela Deixa dá ela o ser dedo feliz para quando bebe, induzir. mulher. Eu entendi que ela dá o Não, dedo para induzir que a criança volte a dormir. Foi isso? Eu entendi não, eu assim. acho que a própria criança bota o dedinho na boca para não acordar. Aí ela, com medo da criança se acostumar com o dedo, tá pegando a criança para botar no peito. O dedo ele tem a necessidade oral, né, da criança, né? E a gente também precisa É entender isso. que Se quando o é a bebê estava na criança que está barriga, a fazendo gente isso, já chupava o dedo, o cordão umbilical, o pé, tá? É assim, eu sempre falo que a a bebê bebê coloca o coloca dedo o na dedo. boca, ela coloca Deixa a sozinha. sua bebê ser feliz com a mãozinha dela, mulher, e vai dormir tu também. Primeiro, Tem bebês que colocam a mão tão bem colocado, o dedinho, encaixa tão bem que eu falo, gente, você não tá vendo que esse crime é velho? Vocês não tá vendo que isso aí é desde a reincidente? barriga. Já faz isso há muito tempo, ó, e vocês estão querendo tirar agora, a criança já tem com esse hábito, já desde da barriga. Aí quando eu falo, e ultrassom? Quando vocês tiravam, não tinha ultrassom chupando o dedo, não? Ah, é verdade. Várias ultrassons chupando o dedo, todas as ultrassons chupando o dedo. Então, é porque já fazia Ó, isso antes. eu vou tentar desmistificar esse medo da Ana. O bebê tem necessidade oral mesmo. Ele explora o mundo pela boca. E tem a fase oral que se inicia aí por volta de 2, 3 meses. Então ela vai querer mesmo botar a mãozinha na boca para explorar a boca e vai se acalmar pela sucção. Bebê precisa sugar, bebê se acalma pela sucção. Ah, então se eu deixar ela botar o dedo na boca e sugar, ela vai ficar mal acostumada e vai sugar sempre o dedo. Não necessariamente. Só se ela estiver com muita frustração, precisando de muita sucção. Então, se é uma criança que está bem cuidada, você está conectada com seu bebê, ela é uma criança que não fica chorando, aquele choro sem acalento, né? Aquele choro desassistido. Se você está ali presente com seu bebê e está tudo bem, uma vez ou outra que ela botar a mão na boca e estiver sugando o dedinho dela, vai ser básico da vida dela, daquela fase. Depois passa. Diferente de uma criança que não tem suas necessidades atendidas, uma criança, uma mãe que fica tentando regular o peito, ou que faz deixa a criança se acalmar sozinha chorando até se acalmar. Isso é uma criança desassistida. Então ela vai ter mais necessidade de sucção para se acalmar. E aí esse dedo pode se tornar um mau hábito entre aspas, porque na verdade vai ser a salvação da bebê, né? Porque ela vai conseguir se acalmar sozinha usando seu próprio dedo. Então, nenhum cenário, a mãozinha na boca é negativo. É uma necessidade da criança. Eu tenho uma dúvida. Eu queria saber o que que Ana está fazendo acordada que consegue ver a bebê colocar o dedo na boca, porque seria para Ana estar dormindo. Ana vai dormir, minha Boa filha. pergunta. Não é? Porque, gente, eu não consigo compreender essas mães que ficam, tá perto da hora de acordar. Que hora é essa, né? Primeiro, que hora é essa de acordar? E o que que Ana, né? Depois, Ana, você me responde o que você tá fazendo acordada, que você consegue ver seu bebê acordar também. Ana, minha filha, vá dormir. Vai dormir. Durma, viu? Vá dormir. Pronto. A mãe tá aqui dizendo que eu dei uma chupada. Eu dorme bastante. Ligi, aqui, ó. Ela mexe, eu acordo. Ana, você tá precisando se cansar mais, Ana. Tá precisando se cansar mais para dormir mais. Mulher vai dormir, durma. Criança dormiu, você dorme. Se a criança acordou, aí sim você acorda. Entendeu? Vai dormir, eu não consigo. Gente, é uma coisa que entra na minha cabeça. Porque só quando você for mãe, você entende. Eu sou mãe, eu não consigo compreender. Se a criança não me acordar, eu não acordo, gente. Vá dormir, Ana. Ligia, vamos terminar? Ligia travou, fui eu que travei. Gente, vocês conseguem me ver? Porque Ligia travou. Aí eu queria saber se só foi Ligia que travou ou se fui eu também. Ligia caiu. Por nada, Ana. Ligia caiu. Acho que foi só ela que travou, ela caiu. Vou esperar ela voltar para a gente finalizar.
Ana, eu fui muito primeira viagem, fiquei em uma viagem só, mas eu sempre dormi, viu? Sempre dormi. Obrigada, Julie. Obrigada, Vitor. Vá dormir, Ana. Durma que você vai ser feliz. Deixa a Liz voltar para eu fechar com ela, falar alguma coisinha aqui com ela ainda e vou tentar deixar salva. Ok, André. Deixa só a Liz voltar. Oi, Ellen. A Ana tá rindo até agora. Acabou a live, Liz, você dorme. Ana, você dorme, viu? Vai dormir. Tá proibida. Amanhã você fala comigo, hoje mais não. Amanhã você me manda a pergunta. Porque às vezes ficou muito preocupada, a gente, em olhar se tá respirando, em olhar se tá com frio, e olhar se a fraldinha tá suja. Vamos descansar. Né? A gente que amamenta já passa muito tempo, já tem uma demanda grande. A criança começa em introdução alimentar, a demanda fica maior ainda, e a demanda só vai aumentar, ela só aumenta. Então, a oportunidade que vocês têm, vão descansar, vão dormir. A porta da voz só pode entrar agora. Ai! Oi, Lu! Boa noite! Cheiro pra você! Vou tentar deixar salva. Não garanto se eu mando hoje, tá? Porque tem que organizar pra poder mandar e eu sou a mãe que dorme. Vou tentar deixar salva. Só não vou deixar hoje, tá, gente? Acredito que hoje eu não consiga salvar, não. Mas eu vou deixar salva sim, tá? E aí vocês vêm lá, eu vou tentar compartilhar com o Ligia também. Tô só esperando ela voltar, né? Para poder finalizar a live e fazer mais uma pergunta aqui para ela, que tinha, e ver se ela volta. Deve ter tido algum problema na internet dela. Que bom que vocês gostaram, fico muito feliz. Se tiverem alguma dúvida ainda para quando o Liz voltar, pode deixar aí, que aí ela fecha e eu deixo a live salva. Meu Deus do céu, quer dizer que sua mãe acha que é melhor dar a chupeta do que deixar ela chupar o dedo. Aí vai ser pior ainda. Deixa a menina dormir. Sua mãe também devia dormir. Laís, boa noite. Eita, meu Deus, cadê Lígia? O que aconteceu com Lígia, gente? Verdade. Quem nunca, né? Quem nunca? Há 7 anos atrás não tinha live. Se tivesse, eu estava muito mais feliz. Teria sido muito mais fácil para mim. Porque o que a gente fica acordado de madrugada, principalmente no início, né? No puerpério, e o bebê demora para mamar aquele tempo todo. Então, se a gente vê essas coisas aí salvas, fica assistindo, maratonando, né? É uma maravilha. Então, se tivesse todo esse acesso, quando eu tive minha filha 7 anos atrás, nessas lives todas, eu tenho certeza que seria um pouquinho mais fácil, ou bem mais fácil. Mas as coisas vão evoluindo. Eu já peguei tanto. A gente fala 7 anos, parece que tem muito tempo, mas 7 anos é um tempo enorme, principalmente para a saúde. A gente percebe até pelo próprio Covid, né? Que 3 anos aí, olha o avanço que a gente teve de 2019 para cá, finzinho de 2019 para cá, o tanto que avançou. E a saúde é isso, é mudança o tempo inteiro. Hoje é uma coisa que é feita de uma forma, como o Lígia falou no início, que a introdução alimentar era feita por letras das frutas, e hoje já de outra forma. Então, parece que é muito, muito distante, mas é um tempo curtinho. Até pelos congressos que a gente tem a cada 4 anos e vai mudando, tendo informações. Então, cada congresso desse, uma nova diretriz, as coisas vão mudando. Então,
Eu entendo que hoje a gente sofre de muita informação. Agora, como filtrar essas informações é que é importante. Então, é por isso que a gente tem que estar vendo os profissionais para a gente estar seguindo e que a gente confie para estar se conectando a eles. Hoje, com as redes sociais, isso é maravilhoso, que a gente consegue estar pegando essas informações e tá absorvendo ali aos pouquinhos e diluindo. Eu entendo que até nas consultas a pessoa já chega muito direcionada. No meu atendimento, as mães já chegam para a amamentação muitas vezes sabendo muita coisa. Né? Não pego mães só que não sabem nada. Também não existe um ser humano que não sabe nada, nem que sabe tudo. Mas eu tenho mães que elas têm uma bagagem muito boa, justamente por isso, por estar estudando, por estar ali buscando esse conhecimento. E hoje o digital está muito forte nisso e isso é perfeito. Nada de lixo até agora. Eu não queria finalizar a live sem ela voltar para poder falar com ela. Mas realmente ela não tá, aqui ela não tá. Caiu, não. Boa noite, Laís. Acho que descaiu. Pode ser que descarregou, coisa do tipo. É, já tem muito tempo ela não voltou, exatamente. Muito chato. Eu não queria fazer isso, mas estou sendo obrigada. Vou ter que interromper, né, a live sem o retorno de lead. Vou deixar a live salva no decorrer dessa semana, tá? A gente, a pedido de vocês. A Lige, ela é pediatra, nutróloga, ela vai estar comigo atendendo lá na Piccolo, no consultório na Piccolo. Tem outros locais que ela também atende. Eu queria muito que ela voltasse e para dizer, né, os locais, mas tem o Instagram dela. Eu vou, quando salvar, também marcar a Lige. E eu sou Aldaci Almeida, eu sou consultora em amamentação, sono desmame, trabalho também com aromaterapia e barra de axis. Meu atendimento ele é domiciliar em Salvador e na região metropolitana. Também trabalho no formato online e agora, a partir de abril, estarei junto com o Lige lá na Piccolo também com o consultório, trabalhando com todo esse serviço que eu ofereço, tá? Muitíssimo obrigada por vocês ficarem aqui até o final, tá? E eu prometo deixar a live salva no decorrer da semana, tá bom? Um beijo e vão dormir, especialmente Ana. Tchau, tchau.